Bom dia a todos! Hoje, 21 de março, domingo, estamos juntos para mais uma reunião online aqui na TV CMC, pelo YouTube, Facebook e IGTV do Instagram. Muito obrigado pela sua participação. É bom lembrar que cancelamos os cultos presenciais na Chácara CMC até o dia 30 deste mês, seguindo as recomendações do governo estadual em prevenção contra o Covid-19. Então, hoje e domingo que vem, nos encontraremos nesse modo virtual. De qualquer forma, graças a Deus por essa solução tecnológica que temos aproveitado bem, não é verdade? Afinal, desde o início dessa pandemia, março do ano passado, todas as terças-feiras à noite, nos reunimos para orar. Participe com a gente. Tem música, reflexão bíblica, intercessões. Em pouco mais de meia hora, você fica por dentro do que tem acontecido nas nossas comunidades em Bauru e, às vezes, de outros estados e países também, que fazem parte do Ministério Translocal. Terça-feira que vem, dia 23 de março, tem mais orações. Essa semana, acompanhamos famílias que perderam entes queridos para o Covid-19 e também pessoas em sofrimento por causa de outras doenças, como a dengue, por exemplo. Caso do nosso cooperador Ovídio Sobrinho. E amanhã outro cooperador, Paulo Viaro, que pastoreia em Arealva, passará por uma cirurgia de hérnia. Vamos interceder pelos enfermos com o pastor João César Donaire. Olá, bom dia meus irmãos. Eu estou aqui para, junto com vocês, orarmos pelos enfermos, pedir a Deus a sua graça e proteção. Vamos orar juntos. Ó Pai eterno, Deus querido, nosso Deus e Senhor, nós te bendizemos, te louvamos por mais esse dia. Dou graças ao Senhor pela tua fidelidade, pela tua bondade, por tua justiça e amor para conosco. Agora nós queremos, como Igreja do Senhor, apresentar a vida desses nossos queridos que estão passando por esse momento de enfermidade. Te pedir a Deus a sua proteção, teu cuidado, pedindo a ti, ó Deus, a cura, o alívio dos sintomas que possam estar sentindo nessa hora, te pedindo a Deus que os medicamentos que eles estão tomando possa, Pai Santo, fazer o efeito necessário ao seu organismo, Pai Santo. Em nome de Jesus, eu peço a ti, ó Deus, aqueles que estão acometidos de Covid, Pai Santo, nos hospitais, por todo esse planeta, Pai Santo, eu rogo a ti, Senhor, que o Senhor intervenha com a tua graça e poder. Sei que só o Senhor tem esse poder para trazer a cura, para trazer a restauração. Eu peço ao Senhor que nesse momento o Senhor os encha com a tua paz, que o coração deles sejam cheios da tua paz, que o Senhor os anime, ó Senhor, saber que tu estás no controle de todas as coisas e tem o domínio sobre todos. Peço pelos médicos, aqueles que estão assistindo a esses enfermos, que eles sejam cheios da tua sabedoria e graça, para que eles possam dar a eles um conforto e uma segurança, Paizinho querido. Mas eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor traga sobre eles o alívio dessa enfermidade. Eu rogo a ti e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. As músicas neste domingo de manhã foram preparadas pelos jovens da comunidade de discípulos dos Altos da cidade. Eles seguem firmes em Cristo, pastoreados pelo Marcos Vilela e pelo Robson Meca, e vão nos conduzir ao louvor e à adoração. Tudo bem com vocês? Estamos aqui podendo cantar um pouco com o Senhor e com vocês. E essa música que a gente vai cantar é uma música que permeia muito o nosso dia a dia, muitas vezes muito corrido, com tantas decisões que nós temos que tomar, ou com tantas atividades. Às vezes nós temos dificuldade de estar perto do Senhor a todo momento, ou na mesma intensidade. E essa música fala sobre isso, sobre nós estarmos perto. Já é uma música conhecida, mas nós vamos tocar e eu queria que você cantasse isso para Deus com todo o seu coração. Vamos lá. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Que Deus abençoe os nossos jovens, adolescentes e crianças. Daqui a pouco vamos orar por eles. Agora, o pastor Ed Pinheiro Chagas, responsável pelo Ministério Ovelhinhas para crianças até 12 anos de idade, vai nos falar sobre as lições semanais que estão sendo preparadas para pais e filhos fazerem juntos. Quando o ano passado os cultos presenciais foram cancelados por causa da pandemia, nos preocupou o fato de que as classinhas do Ministério Ovelhinhas aos domingos não iriam funcionar. Então tivemos a ideia de colocar online as lições que temos colocado agora, para que os pais que consequentemente iriam estar mais tempo em casa por causa do isolamento com suas famílias, pudessem fazer e ter esse tempo de devocional com seus filhos, o que seria muito benéfico a toda a família. Então passamos a produzir esse material, no início baseados no material da APEC,
Mas depois, com o passar do tempo, chegando mais para o final do ano, resolvemos produzir os textos nós mesmos para contextualizá-los às datas, como Natal, Ano Novo. Tanto que essas últimas lições do domingo passado foi sobre o Domingo de Ramos. Esse domingo agora sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, que na verdade não é coelhinho nem ovo de chocolate. O próximo domingo será a cruz e o outro domingo da ressurreição, sobre a ressurreição e o que ela significa para nós. As lições são muito simples, elas sempre têm um texto bíblico como base, depois a lição dada de forma bem simples, no final uma pergunta para que os pais possam interagir com seus filhos e ver se eles entenderam a lição, e no final uma oração curta para que eles façam com os seus filhos. Temos tido testemunhos de que tem sido muito bom aqueles que têm feito isso em suas casas, gasto esse tempo com seus filhos. E por isso decidimos, mesmo voltando às reuniões presenciais, continuar produzindo esse material para que os pais tenham a oportunidade, continuarem tendo essa oportunidade de terem esse tempo espiritual com os seus filhos. Aqueles pais que ainda não fizeram ou não sentiram essa necessidade, nós animamos para que possam usar esse material que tem sido feito com muito carinho e dedicação, para que possam ter esse tempo de bênção com os seus filhos. Isso vai fazer uma grande diferença na vida deles e da sua família. Obrigado pelas explicações, Ed. Os pais não podem perder esta oportunidade de ensino da Bíblia. Vamos então orar pelas nossas crianças, adolescentes e jovens com Lívia Donaire. Pai, eu quero orar agora pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes e jovens. Pai, eu coloco eles diante da Tua presença, Senhor, nessa situação que nós estamos passando, em que as aulas tiveram que voltar em casa, Senhor, para eles ficarem em casa todos os dias. Deus, eu oro para que o Senhor venha renovar os ânimos de cada um, Senhor, as forças, que eles tenham ali sabedoria e inteligência, Senhor, para entenderem as matérias que vão continuar sendo passadas de forma online. Deus, eu oro para que eles sejam renovados em saúde, renovados em alegria também. Deus, eu oro pelos seus pais, de cada um ali, que o Senhor derrame sobre eles sabedoria para lidar também durante esse tempo, Senhor, esse momento que nós estamos vivendo, que você derrame sobre eles também, Pai, direcionamento, Deus, que haja harmonia dentro das casas, entre os filhos e os pais, Senhor, que haja ali realmente uma troca de amor que vem direto do seu coração, Deus, que eles venham experimentar como é bom estar dentro de casa um com os outros e eles cresçam, Senhor, em nome de Jesus, em relacionamento também, juntos com você, Deus, em nome de Jesus eu coloco nas tuas mãos todas as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens, pedindo para que o Senhor venha guardar e tomar conta, Senhor, dos seus pensamentos, Deus, dando a eles direcionamento, dando a eles discernimento, Deus, das decisões que eles precisarem tomar. Deus, muito obrigada, porque eu sei que o Senhor tem cuidado e vai continuar cuidando, Deus. Então é por isso que eu oro, já te agradecendo também, Pai, por tudo que tem acontecido durante esse momento ali dentro dos lares, Senhor, que realmente seja um momento de aprimorar relacionamentos. Deus, é isso que eu oro no nome de Jesus. Amém. Quero lembrar a todos que as contribuições podem ser feitas pela chave Pix, que aparece aí na tela, o CNPJ da CMC, ou através de depósitos e transferências online para os bancos do Brasil e Santander. O escritório segue fechado até o dia 30 deste mês. E chegou o momento de sermos edificados com o Ministério da Palavra. Hoje, com o pastor Abílio Pinheiro Chaga Júnior, o Bilão. Bom dia a todos. Eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos online, de maneira online, para cultuarmos o nosso Deus e ouvirmos a sua palavra. E nós oramos agora para que o Senhor esteja falando aos nossos corações através do texto que vamos ler aqui,
capítulo 3 do Evangelho de Lucas. O texto é um pouco longo, ele vai do versículo 1 até o 20. São vários versículos que fala do ministério de João Batista. E nós vamos aprender algumas coisas sobre o que João fez, o que ele pregou, como ele pregou. E isso eu espero que possa nos ensinar nesta manhã a sermos também profetas, a sermos sacerdotes, a sermos aqueles que estamos nas mãos do nosso Deus e que recebemos de Deus algo que vamos entregar aos homens. Em nome de Jesus, Pai, esteja abençoando esta palavra. Capítulo 3 de Lucas, nós vamos ler até o versículo 6 e depois continuamos. Se você quiser abrir a sua Bíblia, capítulo 3, e fique com ela aberta, porque nós vamos explorar mais até o versículo 20. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, Elisianes, tetrarca de Albilene. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus, diz a palavra aqui até o versículo 6. Meus irmãos, Lucas escreveu os 2 primeiros capítulos de seu livro e nos contando a história de como João Batista nasceu, de como a mãe de João Batista, que era estéril, engravidou dele. Depois nos conta a história também do Messias, de Cristo Jesus, de como o anjo falou com Maria, como Maria soube que teria um filho e que esse filho se chamaria Jesus e seria o Salvador da humanidade. E depois vem o capítulo 3 e começa a falar sobre o ministério de João Batista. João Batista era primo de Jesus. João Batista foi escolhido para depois de 400 anos sem palavra de Deus, ser o profeta que receberia uma palavra. E foi isso exatamente que nós lemos aqui. E primeiro Lucas, naturalmente, ele coloca o pano de fundo, ele coloca como que era a época, o que estava acontecendo na época. E ele escreve então: no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. Aqui nós temos 7 homens, 7 personagens, até o versículo 2, que descrevem a época, ou o momento em que surgiu João Batista, iniciando assim o seu ministério. Desses 7 homens, 5 eram políticos e 2 religiosos. Nós tínhamos em nível mundial o Tibério César. Depois de Tibério César, aqui no versículo 1, ele fala de Pôncio Pilatos, que era governador da Judéia.
Depois ele fala de Herodes, tetrarca da Galileia, e os seus irmãos, que tem mais 3 aqui, que governavam as outras 3 partes, né? de Israel. E finalmente temos Anás e Caifás, sumos sacerdotes. Aí você pode estar perguntando, mas escuta, 2 sumos sacerdotes? Só havia um sumo sacerdote. Acontece que Anás, que era o sumo sacerdote, era muito querido pelo povo. Então o povo quis que ele ficasse, mas ele colocou também o Caifás, que seria o sumo sacerdote que tinha o direito a esse cargo. Na verdade, o que nós podemos dizer é que, além do país estar num momento muito difícil porque Roma tomou conta, através de Pôncio Pilatos ali, para governar junto com os judeus, ele tomou conta para explorar o povo. Ele tomou conta para cobrar impostos do povo, para ter dinheiro. Nenhum romano, e nem Pôncio Pilatos gostava de estar na região, no meio de inimigos, no meio de gente que não aceitavam os romanos ali. Então era uma época muito difícil. E para a religião, também a religião judaica estava completamente desmoralizada. Primeiro porque Deus não falava há 400 anos. Não havia a voz de Deus, não se ouvia a voz de Deus. Durante 400 anos, são 10 gerações. Tinha gente ali que tinha nascido, já tinha neto, e nunca tinha ouvido a voz de Deus. Não havia profeta. E de repente, Deus fala com João Batista. Veja bem, João ouviu a voz de Deus. Não foi Pilatos, não foi o César, não foi Anás, não foi Caifás, não foi no templo de Jerusalém, não foi na Judéia, mas no deserto Deus fala com João. Deus fala com João. Foi depois de 400 anos a voz que foi ouvida por João. E João, que ouviu a voz de Deus, não poderia deixar de transmitir aquilo que Deus tinha falado. E foi isso que ele começou a fazer aqui no versículo 3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E o que Deus falou então? Falou para ele pregar o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Meus queridos, vamos pensar um pouquinho na situação de João. Depois de 400 anos sem palavra, e de repente ele ouve uma palavra, e quem ouve a palavra de Deus tem que transmiti-la. Será que nós já ouvimos a palavra de Deus? Nós já ouvimos. O que nós temos que fazer? Transmiti-la. Você já pensou se todos nós que ouvimos dominicalmente, e às vezes mais de uma vez na semana, a voz de Deus, se nós estivéssemos transmitindo aquilo que ele diz? Você já pensou se cada um de nós estivéssemos levando a palavra de Deus nas escolas, nas fábricas, nos colégios, nas faculdades? O que poderia estar acontecendo? O que aconteceu na época de João? Ele não pregou num templo.
Ele não pregou num salão com ar-condicionado, com cadeiras estofadas. Ele pregou num lugar quente. Ele pregou no deserto. E nós todos sabemos que no deserto, de dia é muito quente e à noite é muito frio. É um lugar impróprio. Mas João recebeu a palavra no deserto e a transmitiu no deserto. Percorreu toda a área do Jordão, as margens, pregando aquilo que Deus tinha dado para ele pregar. Qual era a mensagem? A mensagem era arrependimento. Qual era o batismo? Era o batismo de João Batista, por isso que ele chama Batista. João Batista. João que batizava para a remissão dos pecados. A pregação era arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependimento para a remissão de pecados. Meus irmãos, o que nós pregamos? O que nós temos que pregar? Arrependimento. O mesmo que Jesus pregou, o mesmo que nós ouvimos, o mesmo que nós temos que passar para frente. Arrependimento para a remissão de pecados. João ouviu a voz de Deus e transmitiu. Eu conheci um pastor que me contou o seguinte. Ele foi numa igreja, uma igreja que não era muito grande, um templo, né? E quando ele foi, deram uma palavra para ele pregar, ele era o convidado ali da noite, ele foi chegando perto e viu uma plaquinha assim embaixo do púlpito, que do lado de lá não enxergava, só do lado de cá. E o que estava escrito nessa plaquinha? Estava escrito o seguinte: se você não ouviu a voz de Deus, por favor, não diga nada para nós. E isso é uma verdade. Quantos pastores falam de si mesmo? Ou seja, não receberam e não ouviram a voz de Deus. E falam aquilo que acham que devem falar. Será que isso vai abençoar? Meus irmãos, eu não tenho palavra. Meus irmãos, eu não tenho o que transmitir, a não ser aquilo que eu ouço de Deus, a não ser aquilo que eu leio nesta palavra. Eu ensino os alunos, ensinei os alunos nos cursos que nós já tivemos, que quando você vai aconselhar uma pessoa necessitada de conselho, você nunca deve falar de si mesmo, nunca deve falar do que você pensa, nunca deve falar do que você acha. Você tem que falar aquilo que Deus falou na sua palavra. Portanto, aquela plaquinha está muito certa. Se você não ouviu a voz de Deus, fique quieto. Não fale nada, para que depois você não venha a se arrepender. João ouviu a voz de Deus e, portanto, transmitiu a sua palavra. E isso está aqui escrito. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Veja bem no versículo anterior. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João. Portanto, graças a Deus pela vida de João Batista. Vamos ver a eficácia da palavra de João Batista, ou a palavra de Deus, na verdade. Arrependei-vos para a remissão dos pecados. Eu já falei isso a outra vez que eu preguei.
Não existe perdão de pecados sem arrependimento. Não existe batismo verdadeiro sem arrependimento. Sem arrependimento não existe salvação. O arrependimento é uma decisão minha. A Bíblia fala arrependei-vos. E está falando para você, está falando para mim, arrependei-vos. Significa, meia volta vou ver. Se você está indo para lá, dê meia volta. Volte. Se você está saindo e está fora do caminho, volte para o caminho. Convertei-vos. Converta. Vira a tua vida. Se você é que manda na tua vida, se você é que é o centro da tua vida, se você é o principal na tua vida, saia desse lugar. Deixe que Cristo tome esse lugar. Esse lugar é de Deus. Deus, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Mas Ele quer governar, Ele quer ser Pai, Ele quer cuidar de nós. Porque no céu, Ele governa, Ele cuida. Meus irmãos, não existe futuro espiritual para ninguém sem o arrependimento. É lógico que o arrependimento, ele é o passo que nós damos para Cristo tomar o seu lugar na nossa vida. Então a eficácia da pregação de João Batista é que a mensagem que ele deu foi a mensagem que ele recebeu. A mensagem que ele deu era um evangelho do reino de Deus. Não era uma mensagem simplesmente de ir atrás dele para ser abençoado, para poder comer, para poder ser curado, para poder... Não! É uma mensagem em que eu saio do centro e deixo que Cristo seja o centro da minha vida. O que Deus está falando hoje em dia com essa pandemia, com essa... Olha, ninguém pode virar esse disco, a não ser eu, a não ser Deus, a não ser através do meu arrependimento para sairmos do centro, achar que nós é que vamos ter as respostas. Não, Ele é o único que tem as respostas. Ele é o único que pode mudar essa situação. Ele é o único que pode usar essa situação para o bem. E é o que Ele está fazendo. Segundo lugar, a eficácia da palavra de João está no versículo 4. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte e outeiro, e o que é tornioso se endireitará, os caminhos escabrosos se aplanarão. Profeta Isaías, palavra de Deus. Da onde sai a palavra de João Batista? Do profeta, do próprio Deus. Terceiro lugar, a pregação de João Batista transforma. Versículo 5. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Naquela época dos Césares,
ele viajava bastante. E ele ia às vezes para lugares que não tinha estrada. Então ia toda a equipe na frente, preparando uma estrada para que o César pudesse passar. E o que eles faziam? Eles enchiam os vales de terra, com a terra que tiravam dos montes. E iam, hoje nós temos tratores e outras coisas, naquela época era mais difícil, era uma bruta de um trabalho, mas é o que acontecia. A palavra que é usada aqui é essa palavra, de construção de uma estrada, de preparar o caminho do César. E João Batista veio para preparar o caminho de Cristo. Preparar o caminho de Cristo. Olha, arrependei-vos. Ser batizado para que vocês sejam perdoados. Ou seja, o caminho que Cristo ia passar seriam os homens, a humanidade. Primeiro o povo de Israel, depois o povo incircunciso. A nossa pregação tem que também ser preparar o caminho de Cristo. Que caminho? O caminho da humanidade. Deus enviou seu Filho para salvar a humanidade. Deus enviou seu Filho para morrer pela humanidade. E nós estamos, como profetas, como sacerdotes, preparando o caminho de Cristo com a nossa própria vida. Temos que ir endireitando os nossos passos. Temos que andar como Cristo andou, para poder para poder sermos os modelos para as pessoas, para que Cristo possa vir, para que Cristo possa abençoar de verdade, salvar as vidas de verdade, e não simplesmente curá-las, simplesmente dar alimento para elas, mas salvar o âmago, o interior de cada vida. É isso que Deus quer, que haja arrependimento, que haja uma substituição. Eu saio, entra Cristo em mim. Pregação transformadora. Pregação abrangente. Nós vemos aqui nos versículos 6: e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Ele estava pregando para a multidão. Ele estava pregando para os publicanos. Ele estava pregando para os soldados, que é o que diz aqui mais para frente. Ele estava pregando, por exemplo, aqui diz publicanos. Quem eram os publicanos? São os zaqueus da vida. São aqueles que cobravam impostos para Roma e formavam a sua equipe para cobrar os impostos. Ele ia apenas gerenciando essa gente. Cobrava além para poder embolsar e pagar aqueles que trabalhavam para ele. Devolviam para Roma aquilo que era de Roma. E quem eram esses soldados? Soldados que estavam ali próximos a eles eram aqueles que os protegiam. Eram aqueles que davam autoridade para eles, cobraram os impostos, inclusive a mais, porque os soldados também levavam a sua parte. Eram homens assim, homens que são roubadores, homens que são exploradores, que são abusadores, que são
corruptos. Será que é muito diferente de hoje? Mas a abrangência da pregação de João era total. Ele pregou para a multidão, ele pregou para os publicanos, pregou para os soldados. Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos, temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. E aqui vem, a multidão os interrogava, e depois os publicanos, depois os soldados. Mas a pregação de João abrangia todo esse tipo de gente, né? Alguns davam desculpa, mas nós somos filhos de Abraão. Não adianta. Não adianta você dizer, mas eu sou filho do Abílio, fiel. Eu sou filho de presbiteriano. Eu sou filho de crente. Não adianta. Aquele que não passa pelo arrependimento. E é por isso que a Bíblia diz que a porta é estreita, passa de um em um. Você tem que passar sozinho. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Eu não quero mais viver essa vida desse jeito, mandando na minha própria vida, dando murro em ponta de faca, cabeçada na parede. Eu quero viver com o Senhor reinando na minha vida. E João pregava. Eu fico pensando se nós formos pegar como João Batista hoje em dia. A gente começa assim, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, meus amados irmãozinhos. E João começava assim, raça de víboras. Raça de víboras, exploradores, amigos de si mesmos. Você já pensou João Batista pregando hoje em Brasília? Misericórdia, não é? Vamos seguir aqui. João Batista alertava. João Batista alertava e alertou o povo. Ele falava do céu e falava do inferno. Falava da esperança, mas falava do fogo. Falava do trigo, mas falava da palha. Quem sou eu para separar o trigo? Quem somos nós para separar o trigo? Mas vem aquele que conhece todas as coisas e vai separar o trigo. E vai sobrar muita palha. E essa palha será queimada. Meus irmãos, eu fico pensando, será que nós somos trigo? Ou será que nós somos simplesmente palhas? Palha. Você pensa que eu estou falando aqui achando que todos são trigo? Não. Aliás, se eu bobear, eu posso ser essa palha. Mas eu quero ser trigo. Eu quero passar por um arrependimento verdadeiro.
Eu quero deixar que Cristo mande na minha vida, governe a minha vida. Quero ser parte de Cristo. E para isso tenho que me esvaziar do meu eu. Tenho que morrer para esse eu. A palavra de João Batista alertava do céu e do inferno. E o apelo não era João que fazia. Veja bem aqui os versículos que vamos reler. Versículo 10. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? Que faremos, pois? Não foi João que apelou, mas a própria multidão chegou ao entendimento que era preciso fazer alguma coisa. Que faremos, pois? Depois vem: chegaram também os publicanos, versículo 12, para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? O que nós vamos fazer agora? E os soldados, versículo 14, o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E nós, o que faremos? Vocês se lembram do sermão de Pedro, no capítulo 2 de Atos? Ele conta o seu testemunho, ele conta, fala a respeito de Cristo, fala que vocês mataram Cristo, nós matamos Cristo. E aí o povo pergunta: o que faremos agora? E Pedro responde: arrependei-vos, ser batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que o João Batista respondeu a essa gente? Versículo 10. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo João, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. O que tiver alimentos, que faça da mesma maneira. O que João Batista fez? Falou: olhe em volta, ame o seu irmão, divida com o seu irmão. Essa era uma época que quem tinha 2 túnicas era rico. Reparta. Quem tem alimento para mais de um dia, reparta. Será que a época é diferente da de hoje? Aonde nós temos milhares e milhares e milhões de desempregados. Você que tem 2, reparta. E chegaram também os publicanos e disseram: mestre, o que devemos fazer? Eles disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Eles eram publicanos, cobradores do imposto. O que estava ordenado? Cobrar o imposto dos romanos. Ponto final. Lembra de Zaqueu? Se eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele sabia que tinha roubado. E chegaram também os soldados e disseram: e nós, o que fazemos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso solo. Vida, vida e vida. O 7º ponto, nós vamos falar da tentação na vida de João Batista. Isso está no versículo 15.
Estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria João o Cristo. Gente, quantos pastores hoje em dia parece que querem ser o Cristo? Aquele que tem a oração forte, aquele que molha o lenço e abençoa, aquele que a sua sombra cura. Quantos pastores que são elogiados, e eu não gosto muito de ser elogiado depois de falar, porque é uma tentação para o pregador. E aqui simplesmente eles estavam perguntando, será que ele é o Cristo? Que oportunidade para João! Que oportunidade para João! Mas ele disse o seguinte, respondeu João a todos dizendo, eu na verdade vos batizo com água, mas eis que vem aquele, que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E mais para frente, depois dele batizar, Jesus ele diz para os seus próprios discípulos, olha, importa que ele cresça e eu diminua. E foi assim na vida de João. Foi assim na vida de João. Importa que ele cresça e eu diminua. Ah, meus irmãos, se nós pastores, se nós líderes trabalhássemos assim, eu vim apresentar Cristo, eu vim apresentar aquele que é muito maior, muito infinitamente maior do que eu ou qualquer outro ser humano. Eu vim apresentar aquele que é o único que pode batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Eu vim apresentar o único que perdoa e pode perdoar os pecados, se você verdadeiramente se arrepende. E João foi firme, firme. Eu lembro também de Jesus no deserto e o diabo querendo que, de uma forma ou de outra, Jesus o obedecesse e o louvasse e o adorasse. Mas Jesus resistiu ao diabo. Aqui João resiste ao diabo e vence a tentação. Importa que ele cresça e eu diminua. Em oitavo lugar, o confronto final. O confronto final. Ele tem a pá na mão, na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Eu já citei esse versículo. Ele é que tem a pá. Nós não podemos saber quem é trigo, quem não é. Nós não sabemos quem é salvo, quem não é. Nós não temos esse discernimento. Podemos nos enganar facilmente, mas virá aquele que tem a pá e que vai limpar a sua eira e ajuntará o trigo e jogará fora e queimará a palha. Chegará o dia, e está chegando, irmãos. Jesus está às portas, está voltando. Em último lugar, a coragem de João. E no versículo 19, diz assim, sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa da Herodias, mulher de seu irmão Filipe,
E por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere, numa masmorra. Mas por que ele fez isso? Será que João tinha feito algo? Não. João simplesmente transmitiu aquilo que Deus deu para ele. E acusava Herodes. Pecador. Essa mulher do seu irmão, você não pode estar com ela, você é um adúltero. Herodias, você é adúltera. E por isso, para que o povo não se levantasse contra Herodes, Herodes o trancou numa masmorra, uma cadeia suja, longe ali do lugar. Mas João Batista falou e pregou. João não tinha medo. Quantas coisas nós deixamos de falar que Deus mandou por medo. E não é medo de sermos presos. Às vezes é medo de sermos envergonhados. Às vezes é receio de sermos diferentes. A pregação de João Batista era uma pregação corajosa. Era uma pregação daquilo que ele tinha ouvido de Deus. Conclusão, meus irmãos. João ouviu a voz de Deus. Transmitiu a mensagem que Deus tinha dado a ele. Andou por todo o Jordão transmitindo e a mensagem, batizando aquelas pessoas para a remissão de pecados. Preparando a vinda do Senhor. Nós temos que, como sacerdotes, como profetas de Deus, não só ouvirmos a voz de Deus, mas transmiti-la. Ide por todo o mundo, pregando o evangelho do reino de Deus. Ide por todo o mundo, todos os lugares, levando a mensagem que Deus nos mandou levar, a mensagem de boas novas, a mensagem de salvação, de perdão de pecados. Nós já ouvimos a palavra. Vamos sair, meus irmãos. E Jesus se referiu a João como nunca se referiu a outro homem, dizendo o seguinte: nascido de mulher, não existe maior do que João Batista. E os discípulos, querendo um ser o maior, um está à direita, outro está à esquerda, viva como João. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Tenha coragem para fazer. O Espírito hoje nos dá essa coragem, essa ousadia, para levarmos a mensagem do arrependimento, da salvação aos homens necessitados da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos, irmãos, pregar com toda a autoridade, ungidos de todo o poder, em compaixão profunda, da graça revestidos, cantar de Jesus o Senhor. E a todos sim dará coroa de alegria, em vez de choro e de tristeza, perfume a preencher de felicidade, reinar